Alô, você, tudo bom? Estamos gravando agora o 11º episódio sobre os princípios da liderança e hoje nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Sobre o quê? Formação de equipes. Como você tem formado a sua equipe? Qual é a estratégia que você utiliza para essa formação? Gente, eu sou Márcia Medeiros, eu sou coach de formação, eu sou relações públicas, ok? Eu trabalho com comunicação também. Eu faço, hoje eu trabalho também com análise corporal, trabalho com análise de perfil comportamental, é uma ferramenta extraordinária exatamente para você saber como você forma a sua equipe. Por meio de quê? Por meio desses perfis. Qual o perfil melhor para atuar dentro da sua equipe, dentro do trabalho que você deseja que ele faça, que o seu colaborador faça na sua empresa, ok? Então vamos lá. Lembre-se o seguinte: eu trabalho com liderança em alta performance e hoje eu estou trabalhando o 11º episódio dos princípios da liderança, baseado na Bíblia. Essa Bíblia aqui é a Bíblia do Executivo, tá? Pelo fato de eu ser cristã, eu encontrei esse material e achei assim super interessante. Eu sempre digo isso em todos os podcasts, porque de repente você pegou pela metade, você ouviu um, não viu o outro, ou não ouviu nenhum, está sendo o primeiro, então você já sabe a forma que eu estou trabalhando, beleza? Então, geralmente, eu trabalho 5 itens que trata da questão da habilidade da formação de equipes. Eu trabalho quem é Deus e como ele fez com essa formação de equipe dele. Quem sou eu, quem é você, ok? Nessa formação. Como funciona e o que fazer. Beleza? Vamos embora? Gente, quase que eu começava essa gravação com o cabelo molhado. E sabe por quê? Porque você pode estar passando por isso também. E passando e passar sempre por isso. A mulher, principalmente a mulher, ela tem uma série de afazeres dentro da casa, uma série de afazeres na sua vida, e o tempo urge, né? E foi exatamente o que aconteceu isso. Eu tenho pouquíssimo tempo para gravar esse podcast e tomei banho, tal, cabelo molhado. Quando eu comecei a gravar, eu digo, não, não dá certo. Aí fui secar o cabelo. Então, assim, é preciso que a gente utilize de várias estratégias para poder dar o melhor de si, no caso meu, né? O melhor de mim para você. Vamos lá? Simbora. Vamos lá. Essa referência que eu vou fazer agora sobre a formação de equipes, eu vou trabalhar baseado na 2 Samuel, tá? Na leitura, 2 Samuel 23, de 8 a 17. É importante que você vá ler e veja o que foi que aconteceu, né? Eu tenho ela aqui bem pertinho de mim, mas não é o propósito, tá? Eu não vou ler, eu vou ler algumas coisas e você vai identificar que dessa leitura de Samuel, mas você pode buscar mais e se aprofundar, tá bom? Vamos lá. A marca do grande líder é o número de membros importantes que se juntam à sua equipe. Sim. Por quê? Porque o líder não trabalha sozinho. O líder trabalha com um time. Ele depende de um time para funcionar contento, ok? A equipe, ele chama aqui equipe. Eu não gosto de trabalhar com equipe, porque a equipe, ela não tem a denominação é diferente. O time todo está junto com um único objetivo. E muitas vezes a equipe, ele só está preocupado em fazer o que é o dele e não se interessa com o todo, ok? Um time para vencer, vamos botar um exemplo do futebol. Adianta eu fazer o meu trabalho sozinho? Não. Eu preciso do trabalho de um time juntos, né, para que tudo aconteça a contento, tá? Então vamos lá. Mas ele trabalhou aqui com uma equipe, eu vou continuar. A equipe de Davi era composta de homens valorosos, de guerreiros e de pessoas que ele podia contar. Então começa a analisar logo agora como está sendo a formação do seu time, quem está ao seu lado. Ele pegava os homens valorosos e guerreiros, ok?
Davi tentou alcançar grandes coisas, por isso apenas os grandes podiam marcar passo com ele. Então, assim, o que é que você deseja alcançar? O que é que a sua empresa está desejando alcançar? Para alcançar aquilo que a empresa deseja, o que você está desejando, faz-se necessário você estar rodeado de pessoas que te levem para um próximo nível, ok? Os que não conseguiam acompanhar o ritmo não podiam juntar-se à equipe. É aquela história: sardinha anda com sardinha, tubarão anda com tubarão. Ponto. Não tem como ser diferente. Um tubarão não vai andar nunca com a sardinha. E se for andar, é para comê-la, ok? Dom Bennett foi o primeiro deficiente com um membro amputado a escalar o Monte Rainier. Acho que é esse o nome, tá, pessoal? O testemunho dele é simples. Para uma façanha desse porte, você não pode fazê-lo sozinho. Ele tinha um sonho. Ele era uma pessoa com uma deficiência, tá? Ele não tinha um dos membros. Provavelmente, eu não sei se a perna ou o braço, tá? Isso faz muito sentido, mas há um detalhe que não é tão óbvio. Para ajudá-lo, ele não escolheu qualquer um. Bennett não recrutou seus ajudantes em uma clínica de repouso, ok? Porque ele olhou que eu quero alcançar isso. Para alcançar isso, para eu chegar a este monte, eu preciso de pessoas capacitadas, não iguais a mim, pessoas que tenham outras habilidades e que me ajudem para chegar onde eu quero, tá? Ele montou sua equipe com pessoas que queriam escalar o monte de 5.000 metros de altura e que tinham condições de fazer. Quem quer alcançar grandes coisas tem de ser capaz de formar um grande time. Foi o que Davi fez. Sua equipe foi uma das mais notáveis do Antigo Testamento. Era um grupo seleto, formado por soldados temperados pela guerra. Vários aspectos sobressaem na formação desse time. Lembra aquela história, né? O navio, quando ele está parado na costa, ele não foi feito para ficar parado na costa. Ele acaba se enferrujando, ele acaba se estragando. O navio precisa entrar e enfrentar as grandes ondas, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos lá, a gente está falando sobre a formação da equipe, né? Que Davi fez isso. Então vamos ver esses aspectos que sobressaem na formação desse time. Primeiro lugar, ele gastou tempo com eles em batalha, ou seja, o líder, ele gasta o tempo também dele com treinamento, sendo uma liderança coach, treinando, olhando, observando, vendo o que é que aquela pessoa precisa melhorar, em qual competência ele está precisando melhorar, em qual habilidade que ele não tem, que o líder pode proporcionar para ele, né? O amálgama que os unia ao rei foi caldeado no calor da batalha. O círculo íntimo de Davi consistia em homens que haviam lutado ao lado dele. Ele conhecia as habilidades que possuíam, porque vira com os próprios olhos as proezas de que eram capazes. Líder, uma pergunta para você. Quanto tempo você tem gasto observando, olhando o que os seus liderados estão precisando? Talvez eles não estejam falando aquilo que precisam falar, por algum motivo, e está tudo certo. Mas você, liderança, lembre-se que 70% dos resultados está com a liderança. E você precisa estar observando, precisa estar atento em ver quais as necessidades desse seu liderado, tá? Em segundo lugar, ele sacrificou algo por eles. Quando 3 de seus guerreiros arriscaram a vida para conseguir água potável para o rei durante uma batalha, este recusou-se a bebê-la e derramou-a no chão. Uau! É muito bom o líder estar no conforto
de alguma coisa, né, em um palácio, digamos assim, e seus súditos se ferrando quando, e aí no caso, vamos para aqui para a realidade, os colaboradores se ferrando e o líder lá no bem bom, na sala, no ar-condicionado, geladinho, sem experimentar aquilo que os seus liderados estão passando lá fora. Eu lembro quando eu coordenava uma grande equipe aqui no Grande Recife Consórcio, onde eu ainda faço parte, eu trabalho lá no Grande Recife, e nós tínhamos a missão de colocar o galo, tinha o galo na ponte, né, no carnaval, e nós tínhamos a missão de ir para as ruas para avisar a população que o galo ia estar na ponte, ia ter uma mudança gigantesca em mais de 900 linhas, e eu tinha um time muito grande nas ruas, mas eu, enquanto liderança, eu também estava nas ruas. Sempre estava nas ruas, olhando, vendo qual era a necessidade, o que é que eu poderia ajudar, se precisava de um transporte, se precisava de alimentação, de água, o que era necessário, eu estava cuidando do meu time para que eles pudessem dar o resultado que eu esperava e que toda a empresa esperava e que eles esperavam também. Tá? Esse ato de sacrifício denotava devoção e amor profundos que certamente causaram impacto àqueles guerreiros. Em terceiro lugar, todos desfrutavam a vitória. Repetidas vezes, Davi e seus guerreiros enfrentaram barreiras aparentemente intransponíveis, mas experimentaram a libertação de Deus. Então, essa vitória era compartilhada. Não era algo que só Davi tinha o direito de receber, todos compartilhavam. E quem conhece a história, quem leu um pouco mais sobre a história de Davi, via que ele sempre estava com os seus guerreiros, comemorando a vitória, bebendo com eles, comendo. Okay? E, finalmente, são 4 coisas, e, finalmente, Davi os honrava. Quanto, líder, você tem honrado o seu time? Quanto? Eram homens conhecidos em toda a terra como os principais guerreiros de Davi. Líder, você não se faz sozinho. Você precisa do seu time. Frase que os distinguia como soldados extraordinários. Ao ler esse relato, um aspecto torna-se especialmente claro. Davi sabia que não podia fazer seu trabalho sozinho. É um trabalho de um time. Então, você, líder que está começando agora, ou você, líder que já vem numa trajetória grande, mas às vezes sente que está muito na solidão, né? Essa solidão talvez tenha sido provocada por você e que talvez você precise chegar mais junto do seu time. Beleza? Vamos lá. Agora, nós vimos a questão das habilidades, a formação de equipes nessa parte das habilidades. Agora, nós vamos ver formação de equipes, quem é Deus. Vamos lá. Equipes fortes que funcionam no máximo do seu potencial refletem semelhanças com o relacionamento existente na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a Trindade. Quando uma equipe é composta de pessoas que trabalham com a atitude de colocar o outro no centro, ela espelha a criatividade e o cuidado mútuo derivados do próprio Deus. Então, assim, qual o cuidado que você está tendo em colocar o outro no centro? Liderança, você tem colocado o seu time no centro? Você tem feito com que as pessoas conheçam que é um time que está trabalhando e não você sozinho? Pensa sobre isso. Nós vamos para a página, no meu caso aqui, 1116, tá? Dessa Bíblia do Executivo. 1100, que já está marcada aqui. Cadê? 1114, 15, 16. Vamos lá. Quem é Deus? Aí a gente vai ler aqui Efésios 1, 3 a 14. Essa é a leitura total. Eu não vou ler tudo isso, tá? Aqui tem. As 3 pessoas da Trindade nunca são independentes, mas sempre trabalham em acordo.
A Bíblia registra a obra da Trindade Divina na criação do cosmos. Isso você vai lá para Gênesis, tá? Mas essa interação perfeita e harmoniosa se tornou especialmente evidente na forma em que Deus tornou possível a pessoas antes alienadas de Deus se transformarem em seus filhos amados. Paulo primeiro fala do trabalho do Pai em realizar nossa salvação nos versículos 3 a 6. O Pai nos escolheu antes, antes da criação do mundo e enviou o seu Filho para que, por meio deste, nós pudéssemos ser adotados na sua família. Em segundo lugar, Paulo focaliza a obra do Filho nos versículos de 7 a 12. O sacrifício do sangue de Jesus em nosso lugar pagou o castigo pelos nossos pecados para que pudéssemos usufruir o perdão e nos apropriar do propósito de Deus para as nossas vidas. Em terceiro lugar, o trabalho do Espírito Santo, identificado nos versículos 13 e 14, sela e garante nossa herança espiritual. Assim, o Pai iniciou a salvação, o Filho a efetuou quando Jesus esteve aqui, e o Espírito Santo a torna real na nossa vida. O Espírito Santo está dentro de mim e está dentro de você. Ao final de cada uma dessas três sessões, aparece a expressão para o louvor da sua glória. O Pai, o Filho e o Espírito Santo realizam funções diferentes, mas trabalham juntos em perfeita harmonia e acordo. Ok? Então, não é porque o líder está num determinado local, né? Digamos assim, num degrau um pouco maior, que ele não trabalhe em conjunto com o seu time. Ele precisa trabalhar em conjunto, né? Os 3, 4, enfim, de acordo com a quantidade de pessoas que você tiver no seu time. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Formação de equipes. Agora, quem sou eu? Quem é você nessa história toda? Uma equipe é capaz de realizar coisas que nenhuma pessoa, não importa quão talentosa seja, seria capaz de fazer sozinha, ok? Para funcionar bem, a equipe precisa estar comprometida, com visão e propósitos comuns e disposta a trabalhar em unidade, em uníssono, pelo crescimento do todo, não apenas para o progresso de um dos membros. Então, gente, time é isso. Time precisa trabalhar com o objetivo que o objetivo seja alcançado. Se é o gol, não importa se um único vai brilhar, porque vai colocar lá dentro do gol. Mas o que importa é que com aquele gol, todo o time vai ganhar. Ok? Então, nós vamos agora. Cadê? Vamos agora ler Marcos, página 942. 942. Vamos tomar uma aguinha? Página 942 da Bíblia, o Executivo. Quem sou eu? O sinergismo pode ser definido como a interação entre dois elementos que, combinados, produzem um efeito maior que a soma das duas partes. O sinergismo é uma ação conjunta que aumenta a eficiência de cada membro da equipe. Eu lembro que eu estava assistindo uma série muito bobinha, né, no Netflix chamada Cobra Kai. Vocês devem conhecer. Eu comecei a assistir devido à minha neta, né? E aí eu achei muito engraçado. E toda vez que eu vejo algum episódio novo, eu só lembro deles. E tem uma expressão que era agora nessa nova temporada, que é proteja o ovo, né? E é exatamente isso. Um time todo, ele se reúne
para que um membro do time pudesse retirar todos os dados, publicar, na verdade, hackear, né? O cara lá que era o mal, né? Era o vilão. Todos se reuniram, todos se juntaram para poder realizar essa ação a contento. Tá? Do grande grupo que eu seguia, Jesus designou apenas 12 homens para serem apóstolos. Foi uma decisão tão significativa que o Senhor orou a noite toda antes de tomá-la. Gente, são duas coisas que eu quero tratar aqui. Primeiro, você não vai contar com todo mundo do mesmo jeito. As pessoas são diferentes, né? E depois, a segunda coisa é quem você tem procurado para tomar uma decisão. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Eu sempre procuro ao Senhor. Pai, me mostra. Me mostra se é isso que tu queres que eu faça. Como é que eu faça? E a resposta vem bonitinha, tá? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Marcos 3,14 acrescenta que Jesus designou esses 12 apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Jesus sabia que aquela era a equipe que os acompanharia pelo restante de sua vida e estava disposto e preparado para, para dar-se a eles de forma irrestrita. As ações de Jesus, a realidade inabalável da ressurreição e o poder do Espírito Santo que habitava neles transformaram um grupo de homens caracterizados pela confusão, pelas brigas e pelo egoísmo em uma equipe marcada por verdadeiro sinergismo. Hoje, a igreja, o corpo de Cristo, na Terra, não é uma organização, e sim um organismo que manifesta tanto a unidade quanto a diversidade. O que nos diz Efésios 4:16 sobre a dinâmica e o propósito desses organismos? E o que 1 Coríntios 12, de 12 a 26, e Romanos 12, 3 a 8, nos dizem acerca da contribuição dos dons espirituais para a eficiência das comunidades cristãs. Então, assim, aqui nessa leitura fica muito claro quem eu sou perante essa formação, essa escolha que Deus fez para mim. E no caso da liderança, as pessoas, os membros precisam exatamente saber quem ele é dentro daquele contexto, ok? Agora, vamos lá, quase concluindo, como funciona essa formação de equipes. Equipes são formadas por especialistas, são indivíduos escolhidos com base na habilidade individual em seu campo de atuação e na contribuição que se espera deles. Nem sempre é assim. Pode acontecer, no caso do governo do estado, pode ter apadrinhamento, né? Pode ter o QI, como a gente diz, o que indica, né? E na empresa privada também sim, dependendo do tipo de instituição que nós estivermos falando, beleza? Mas não formarão uma equipe eficaz e os pontos fortes individuais, se os pontos fortes individuais não forem combinados para atingir o resultado que um membro sozinho não pode alcançar. Não é fácil formar equipes para grandes realizações. Assim, precisamos olhar para nosso mestre e aprender com ele sobre como formar uma equipe de primeira grandeza, ok? Eu iria aqui um pouquinho de encontro a isso aqui, porque se se você sabe quais são se você sabe a função que aquele colaborador vai desenvolver, se você sabe quais são as habilidades e as competências necessárias
para que ele atinja o resultado que você deseja, ok, eu posso contratar uma pessoa com aquele perfil. Perfeito? Então, assim, não existe impossíveis, não. Eu posso fazer, tá? Só que eu vou precisar usar as ferramentas corretas. Beleza? Vamos de novo para Marcos 2, 14 a 17, página agora 940, um pouquinho antes, está aqui. Como é que funciona, então, essa formação de equipes? Vamos lá. Jesus formou a equipe mais importante já reunida. Ela foi instituída para continuar o trabalho de Cristo neste mundo. Lucas registra a continuação dessa história no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja que conduziam espalhou-se de Jerusalém para todo o mundo, ao longo de quase 2000 anos de história. O texto em estudo relata um evento aparentemente insignificante, o chamado de Mateus. Mas, ao escolher Mateus, Jesus demonstrou dois princípios importantes para a formação de equipes. Primeira, ele recrutou pessoas específicas por razões específicas. As equipes são formadas por jogadores. Cada jogador tem sua posição. Espera-se deles que contribuam com algo bem feito. O ideal é que trabalhem melhor que qualquer outro jogador da equipe. Em segundo lugar, Jesus recrutou um jogador estranho. Começou com um grupo de galileus, trabalhadores, a maioria, pescadores, todos com formação jurídica. Então, inexplicavelmente, acrescentou Mateus ao grupo um cobrador de impostos, um publicano odiado. Jesus também escolheu Simão Primeiro, ele recrutou pessoas específicas por razões específicas. As equipes são formadas por jogadores, cada jogador tem sua posição. Espera-se deles que contribuam com algo bem feito. O ideal é que trabalhem melhor que qualquer outro jogador da equipe. Em segundo lugar, Jesus recrutou um jogador estranho. Começou com um grupo de galileus, trabalhadores, a maioria pescadores, todos com formação judaica. Então, inexplicavelmente, acrescentou Mateus ao grupo um cobrador de impostos, um publicano odiado. Jesus também escolheu Simão, o Zelote, que no espectro político estava no extremo oposto de Mateus. Então, veja, ele escolheu pessoas bem distintas. Jesus ensinou os membros de sua equipe a compreender, valorizar e amar uns aos outros. Jesus montou sua equipe em uma unidade bem ajustada, mas eles foram recrutados com base nos pontos fortes de cada um. Ele recrutou homens capazes de auxiliar os outros membros da equipe e de contribuir para os objetivos gerais do grupo. As equipes, por natureza, exigem especialistas, e os especialistas muitas vezes diferem quanto à personalidade e à perspectiva. Os membros da equipe combinam seus pontos fortes a fim de contribuir para o crescimento e a transformação do mundo à sua volta. Pode ser difícil treinar uma equipe muito diversificada, mas treinar um leão é mais emocionante que dar comida a peixinhos dourados. Gente, que metáfora, né? Eu vou repetir: treinar um leão é mais emocionante que dar comida a peixinhos dourados. Uau! Isso pode nos remeter a tantas coisas, pode nos remeter a que podemos estar fazendo sempre o que é mais fácil, até porque o nosso cérebro ama fazer as coisas que são mais fáceis, e relegar, deixar de lado, renegar as coisas que são mais difíceis, que vai gastar mais energia de mim, beleza? E agora, gente, por fim, e não sendo
o menos importante de forma alguma é o que fazer com tudo isso, tá? Todo líder competente sabe a importância de formar equipes, mas como fazer isso? Jesus dá um exemplo em Mateus 16, de 13 a 20. E John Katzenbach e Douglas Smith destacam dois elementos chaves para a formação de uma boa equipe. Vamos lá? Página 916. Aqui, o que fazer? E aí nós estamos já finalizando o nosso podcast de número 11. O que fazer? Leia Mateus 16, de 13 a 20. Tudo na Bíblia tem. Há um fator que talvez seja mais importante na liderança eficiente que as qualificações do líder ou o treinamento intenso. De acordo com John Katzenbach e Douglas Smith, o líder eficiente simplesmente precisa acreditar em seu propósito e em seu povo. Ou seja, qual é o propósito seu, liderança? E as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, são seus colaboradores. Qual o propósito deles? Os autores argumentam que o líder se acerta. Não. Os autores argumentam que, quanto mais forte essa convicção, mais capaz será o líder de acertar o equilíbrio entre a ação e a paciência durante a formação da equipe. Ninguém ilustrou esse princípio melhor que Jesus. Quando perguntou a Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Ele não estava tentando forçar o pescador a um exercício intelectual. Se Pedro mais tarde iria liderar a igreja, precisava conhecer a identidade e o propósito de Cristo. Pedro nem piscou para responder, declarou com ousadia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Demonstrou compreender o propósito do Senhor. Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador, que viera salvar todos os que nele confessarem, confiassem. Jesus não somente confirmou a resposta de Pedro, como também expressou sua confiança no futuro líder da igreja. Embora os teólogos discutam há séculos o significado exato das palavras de Jesus, uma coisa está clara: Jesus confiou a Pedro uma posição de liderança. E esse passo foi crucial para o desenvolvimento da equipe de homens e mulheres que tomaram de assalto o Império Romano com a mensagem do Evangelho. Gente, que leitura, né? Tudo isso para vocês e para a gente analisar aqui a formação de equipes, tá? Eu lembro a vocês os 4 perfis, né? Dominante, influente, estável e conforme. Gente, quando nós temos esses quatro tipos de perfis e quando existem perfis que são totalmente opostos, há conflitos demais, principalmente dominante com o estável e influente com conforme, tá? Então, se você conhece isso, já é meio caminho andado. Então, está precisando fazer uma análise com a sua equipe, está precisando contratar gente, faz uma análise de perfil, né? Faz um estudo para poder entender melhor quem você precisa e quem você vai buscar no mercado, tá? E ainda tem mais um complicador agora, que é no caso, que não é complicador, é algo muito bom, é que eu também faço a análise corporal. E pelo formato do seu corpo, eu digo como a sua mente funciona. Então, eu tenho muito mais possibilidade de dizer para você, olha, coloca fulano ao invés de Beltrano, porque fulano vai ser mais assim, vai vender mais, vai ser mais aguerrido, mais competitivo, por ele ter esses traços de caráter no corpo dele. Esse outro daqui vai ser melhor para planejar, para cuidar dos detalhes, ok? São pessoas mais tranquilas,
E aí eu vou começando a dizer, ó, esse daqui vai melhor para aqui e esse melhor vai melhor para lá. Beleza? Agora um texto para memorizar esta semana, que está em Atos 2, 44 a 47. Seria o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e que tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, gente. Amém por essa palavra. Nós estamos começando, se você está assistindo hoje, é o início de uma semana, né? São todas as segundas-feiras que eu solto esse podcast e quero mais uma vez deixar aqui o meu agradecimento em público à Railma Venâncio, que me ajuda nessa colocação desse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube e no Instagram, enfim, ok? Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, trabalhe essa semana vendo como é que está o meu time, como é que está a minha equipe, né? Ela está indo bem, as pessoas estão no lugar certo, correto, como deve ser? Beleza? Um beijo e até a próxima segunda. Cheiro, tchau.